Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o QGIS numa aula prática. Nós vamos aprender a inserir informações. Hoje, no caso, nós vamos inserir dados vetoriais e nós vamos aprender algumas ferramentas do QGIS nessa aula. Algumas ferramentas de geoprocessamento. Bom, quando você instala o QGIS no seu computador, ele vai aparecer com menos ferramentas do que está aparecendo aqui para mim. Essas ferramentas eu fui inserindo de acordo com as necessidades que eu fui tendo para facilitar o trabalho. Quando você instala, ele vem com as ferramentas básicas, mas elas vão ser suficientes para o que a gente vai fazer agora, que é inserir uma informação. Bom, os dados vetoriais para a SIG, eles são compostos por alguns arquivos. A gente vai ver aqui. Aqui nós temos, por exemplo, os arquivos que compõem os dados de rodovias, né? Um shape de rodovias que nós vamos usar. Perceba que tem 4 arquivos aqui. Eles precisam de pelo menos 3 desses, que são esses 3 aqui, para funcionar. Todo arquivo, todo shape que vocês adquirirem, baixar ou pegar de alguma forma ou criar, ele vai ter esses 3 arquivos. Esse arquivo SHP, ele é a feição, ele é a forma, né? O contorno, o desenho do seu mapa. É ele que vai aparecer lá como imagem para você. Esse arquivo DBF, ele compõe o banco de dados do nosso arquivo, do nosso shape. O que é esse banco de dados? São as informações alfanuméricas que essas informações carregam. Por exemplo, nome da rodovia, tipo de rodovia, estado onde ela está, distância, né, ao comprimento dessa rodovia. E esse arquivo SHX, ele é responsável por unir esses dois, né? Para unir as informações tabulares com as informações espaciais. Pode ter, geralmente tem, e esse daqui terá quando nós projetarmos um novo, né, definirmos uma projeção, um novo arquivo que vai ter uma nova extensão. Extensão é essas letras que aparecem depois do ponto, que é uma extensão que define a projeção, ou que carrega as informações da projeção do arquivo. Então, para a gente adicionar isso daqui lá no nosso SIG, a gente tem algumas opções. A mais comum é a gente apertar esse botão aqui, a gente clica nele, que é o botão de adicionar camada vetorial. A gente clica aqui, vai abrir essa janela. Nessa janela a gente vem nesses 3 pontinhos aqui para buscar, né, na pasta o nosso arquivo. No caso aqui eu vou ter no disco C, geoprocessamento, nós vamos adicionar uma camada dos estados brasileiros. Então olha só, o arquivo de projeção é esse, PRJ, tá? Esse arquivo aqui carrega as informações de projeção do arquivo. Bom, mas para adicionar isso no SIG, a gente vai usar o arquivo que tem essa extensão, SHP, Shapefile. Shapefile é o tipo de arquivo para SIG, arquivos vetoriais, mais comum para qualquer SIG, seja o Spring, o ArcGIS, qualquer programa SIG, qualquer software de SIG vai usar esse Shapefile. Então a gente clica no SHP aqui, no status SHP, e abrir. E aqui a gente coloca em adicionar. Bom, pode fechar. Ele vai aparecer aqui pra gente, né? É uma camada, as informações dos estados brasileiros, né? Do Brasil é a divisão dos estados. Aqui temos Mato Grosso, Pará, Amazonas, Tocantins, Goiás, esse quadradinho, Distrito Federal, Minas e assim por diante. Bom, eu não sei qual é o nome desse estado aqui. O que eu faço para descobrir? Eu posso vir aqui no estado, né, na camada, e venho em abrir tabela de atributos. Essa tabela vai me mostrar as informações do banco de dados. Essas informações estão naquele arquivo aqui, ó, nesse arquivo aqui, ó, no caso estados, DBF. É esse arquivo que carrega essas informações. Então aqui eu tenho nome da região, então norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste.
eu tenho o nome do estado e o nome da capital desse estado. Então, eu não sei que estado é esse aqui. Então, eu posso vir aqui e selecionar até eu descobrir. Bom, eu já sei que ele é da região Nordeste, né? Então, aqui, eu posso vir aqui. É o Maranhão? Não. É o Ceará? É o Ceará. Então, eu descobri. Mas tem uma forma mais fácil de descobrir isso, que é esse botão aqui, ó. Identificar feições. Eu clico nele, seleciono a camada que eu quero, aqui no caso nós só temos uma, e eu clico no estado ou na feição, no desenho que eu quero descobrir o nome ou outras informações. Eu clico nele, ele vai aparecer aqui para mim. Nome da região Nordeste, nome do estado, da UF, tá? Unidade Federativa, Ceará, e o nome da capital, Fortaleza. Ah, eu não sei que estado é esse. Então, Santa Catarina, capital Florianópolis, na região sul. Então, essa ferramenta serve para a gente identificar esses dados, essas informações de cada feição. Bom, aqui nós temos um painel chamado de camadas. Todas as camadas, todos os dados que nós formos inserindo no SIG, ele vai aparecer aqui. A ordem aqui altera a apresentação dele aqui. As informações que estiver por cima vão aparecer por cima aqui na imagem aqui. Vamos adicionar uma nova camada para a gente poder ver isso na prática. Tem uma outra forma de adicionar camada além dessa daqui. E a que eu mais uso, que é o seguinte: a gente clica aqui numa área livre com o botão direito, vai aparecer essas opções. Aqui tem as barras de ferramentas, tá vendo que o meu tem várias selecionadas. E aqui nós temos os painéis. Então aqui o painel de camada, que é esse daqui, está selecionado. Eu gosto de usar esse painel navegador, que ele aparece aqui uma área para eu navegar nas minhas pastas e procurar meus arquivos e adicioná-los. Então, nós vamos adicionar aqui, ó, disco C, geoprocessamento, vamos adicionar os biomas brasileiros. Então, eu clico aqui e arrasto o biomas, para cá. Essa informação quer dizer que eu tenho uma projeção diferente para cada um das camadas que eu adicionei. Então, eu vou dar OK, você dá OK aqui. E ela não apareceu, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho uma projeção para uma e para outra é uma projeção diferente. Então, a gente vem aqui em estados, clica 2 vezes, vai aparecer as propriedades. Em fonte, eu consigo ver qual a projeção ela está. Ela está na Sirgas 2000, UTM, zona 21S. UTM significa que a forma de coordenadas é métricas, então não existe graus, minutos e segundos, como a gente viu naquela aula. Aqui as distâncias são medidas em metros, em vez de ser medidas em graus. Então deixa assim, Sirgas 2000 é o nosso datum. A gente abre do biomas e a gente vê que aqui está uma projeção geográfica, então está graus, minutos, segundos. SAD 69 é uma projeção mais antiga. A oficial do Brasil é a Sirgas, deixou de ser a SAD 69 em 2014. Então a gente vai usar a mesma projeção da outra, que é a Sirgas 2000, zona 21S. A gente clica aqui, OK. Apareceu aqui o biomas. Então tá vendo que o biomas está por cima aqui, então ele está por cima aqui também. Então se eu arrastar ele para baixo aqui, ele vai passar para baixo e o estado vai ficar por cima. Bom, que bioma é esse daqui no centro do Brasil? Como é que a gente faz? A gente clica nesse botão de identificação e clica na camada que eu quero pesquisar e na feição, né, no lugar que eu quero descobrir o nome. Então, o nome desse bioma é Cerrado. Qual é o nome desse bioma aqui do fundo, aqui do sul do Brasil? É o Pampa. E esse bioma aqui no canto, Pantanal. Então, eu posso saber essas informações. Então é isso, nós adicionamos 2 camadas vetoriais no nosso projeto. No próximo vídeo, a gente vai aprender uma das ferramentas mais importantes do geoprocessamento, que é a ferramenta de clip, ou aqui a gente vai chamar de recortar. O que a gente vai fazer? A gente vai recortar os biomas do estado do Mato Grosso. Nós vamos selecionar o estado do Mato Grosso e vamos recortar só os biomas que estão dentro do estado do Mato Grosso. Então, até daqui a pouco.